Agora sim. Bom, agora a gente consegue gravar e consegue também que o Paulo possa apresentar. Bom, já dizia o provérbio africano: se quiser ir longe, vá sozinho. Desculpe, se quiser ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá como a gente, acompanhado. Assim surgiu a afroafetividade, esse coletivo de pretos, brancos, índios e quem mais quiser somar com a gente. A afrofetividade hoje, ele é de todos vocês. Ele nasce inicialmente de quatro primos oriundos de Andradina, que hoje está no Brasil, e agora ele é de todos vocês que aqui estão, de tudo mais que vocês quiserem chamar, convidar para estar com a gente. No dia de hoje é um dia bastante especial, porque o Paulinho, o Paulinho é como os íntimos chamam o Paulo, não que eu seja tão íntimo do Paulo, mas é que a gente se acostumou a chamar de Paulinho. Ele tem uma trajetória bastante bacana, eu acho que ele vai falar junto aí à sua apresentação, e eu vou deixar que ele fale para vocês saberem de onde ele vem. Ele é perto dessas regiões aí de São Paulo, e aqui, nesse espaço, só não cabe pessoas que não entendem o propósito do afroafetividade, que é o amor e a empatia. Nós somos um grupo politizado, nós somos empáticos a todas as pessoas que combatem o racismo, nós somos pessoas pretas, brancas, que estão em diversos lugares e estão aqui para mostrar, né, e falar sobre esses preconceitos que eles atravessam todos os dias. Como eu disse, aqui só não cabe o espaço para aquelas pessoas que não entendem o afroafetividade. Embora esse espaço seja um espaço de cura, nós não somos um grupo de autoajuda. Nós também não toleramos pessoas que não combatem ou aquelas pessoas que disseminam a raiva, a intolerância, seja ela religiosa, seja ela de cor, raça e por aí vai. Hoje, vocês têm a presença do Paulo Gabriel. Paulinho, como eu já disse, é muito bom tê-lo aqui. E eu sei que a sua agenda é uma agenda conturbada, mas felizmente estamos aqui para falar com você. Fique à vontade. Obrigado, Rafa. Obrigado, gente. Bom dia a todos e todos. Pode chamar de Paulinho sem problemas, né? Para quem não sabe, aí a gente tem uma história pregressa, né? Rafael foi meu calouro no curso de física em Ilha Solteira, então a gente se conhece há muitos anos, né? Bota anos nisso. Então, com certeza tem a prerrogativa para chamar de Paulinho e quem se sentir à vontade também. Mas, enfim, primeiro, acho que quando o Rafael me chamou e quando ele foi falando dos processos que levaram ao afroafetividade, né, eu achei o movimento muito bonito e muito importante, né? Então, cumprimentar esse coletivo de homens, mulheres, pessoas predominantemente pretas, mas também pessoas pardas, brancas, enfim, todas aquelas pessoas reunidas ao redor de uma ideia, ao redor de uma luta, ao redor de um reconhecimento comum de que é preciso coletivamente combater certas ideias e certas práticas, né? E certas estruturas também, né? Não só as ideias, mas também as estruturas. Então, aceitei o convite e a gente ajeita nessas agendas doidas da vida que a gente tem, todo mundo tem, né? E a gente acerta e porque são iniciativas que a gente acredita. Então, já de partida, quero cumprimentar o Afroafetividade por isso, né? Pelo esforço coletivo de se organizar. Eu vou colocar minha apresentação. Vocês estão vendo a capa? Então, Sim, sim. perfeito. Então, bom, gente, então, como como o nome se chama aula aberta, né? Aí o professor nada de braçada, né?
chamou de aula, o professor já se anima, né? Então acho que eu vou nesse tom mesmo de uma aula aberta, mas entendendo, né, que a gente também não quero esgotar todas as possibilidades num encontro somente, mas eu quero, a partir desse lugar que eu falo de professor, colocar algumas problemáticas na mesa e alguns autores, algumas ideias, alguns conceitos, algumas maneiras de ver o problema que a gente aqui é, se sensibiliza para começo de conversa mesmo, né? Então, de onde que eu parto, né? Eu sou formado em física pela Unesp de Ilha Solteira, né? Me tornei mestre e doutor em educação em ciências, então eu falo das ciências naturais. Pela Unesp também, só que de Bauru, né? Então, morei no estado de São Paulo muitos anos. Apesar de ser sul-mato-grossense, eu sou de uma cidadezinha de Mato Grosso do Sul que se chama Paranaíba, divisa com Minas Gerais. Então, eu sou sul-mato-grossense, pertinho de Ilha Solteira, na verdade, assim, dá uns 120 quilômetros. E de 2018, desde 2018, eu resido em Brasília, aqui na capital federal, na nossa capital, como professor da Universidade de Brasília. Então, sendo acolhido e acolhendo esse cerradão aqui do Planalto Central, né? Então, nesse percurso da vida, eu sempre tive uma formação política ou uma atuação politizada, ainda que dentro da física a gente tivesse muito pouco espaço para isso, e Rafael está aqui que não me deixa mentir, é, ainda assim, é porque aqui em Brasília está sequíssimo o clima, gente, então já pus minha aguinha aqui porque a seca está fortíssima aqui. Então, nesse lugar, né, então eu comecei num processo de formação política ainda muito precária no movimento LGBT, e depois eu fui para o movimento político dentro da própria educação, como professor, entendendo as lutas que a gente, como professor de ciências, vai travando para poder fazer um ensino de ciência de qualidade, para se proteger também como um trabalhador. E depois, já num campo de sensibilização e interesse, né, principalmente ainda no processo, ainda como estudante, depois como professor, depois aqui no Distrito Federal, onde eu atuo, eu estou num campus da Universidade de Brasília, bem no norte do Distrito Federal, já quase em Goiás. Eu vivo de fronteira, viu, gente? Ilha Solteira é quase São Paulo, é quase Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, onde eu nasci, é quase Minas Gerais. E eu tô numa região do Distrito Federal que é quase Goiás. E aqui a gente atende, nós somos professores, é um campus bem pequenininho, e um dos cursos que nós oferecemos é a Educação do Campo, que atende a população quilombola do Quilombo Calunga, que é um quilombo muito grande que tem aqui no território norte de Goiás, né? Então, o território do quilombo é imenso, mas nós também atendemos uma população periférica do Distrito Federal e do entorno, e que a gente sabe que a periferia brasileira, por razões históricas, ela é marcada racialmente, né? Isso não quer dizer que na periferia existam somente pessoas negras, mas também há uma predominância de pessoas negras pelos processos de exclusão que a gente vai conversar daqui a pouco, né? E aí eu falei, não, agora eu preciso enfrentar, assumir e e me ocupar do debate racial agora mais seriamente, não como um interesse político, mas agora trazer para dentro da universidade com qualidade, com atenção, como um projeto mesmo político e científico. E foi quando eu fui para a Universidade de Havana, em Cuba, e morei em Cuba um ano, fazendo meu pós-doutorado com uma professora maravilhosa. Acho que eu tive a sorte de ter professores muito bons na vida. E a professora Graciela, uma senhora, uma mulher negra de 74 anos,
uma historiadora e uma intelectual primorosa, Graciela Chaillu, que ela se chama. E foi quando eu tive a oportunidade de estudar largamente a história da América Latina, do Caribe o processo econômico também, o pensamento econômico. E aí foi quando eu consolidei essas ideias que eu vou trazer para vocês aqui, né? Junto disso, também quero mencionar, porque essas ideias nunca nascem de uma pessoa só, viu, gente? É bom que a gente mencione de onde que a gente produz isso que a gente conversa, né? Tive uma orientanda e é professora de biologia, Ravena Silva, que também foi uma pessoa que trouxe para o nosso contexto de formação muitos debates importantes e produziu um estudo muito legal sobre formação de professores na perspectiva antirracista. Também destaco aqui o professor Lucas Silva, Lucas Maia, Lucas da Silva Maia, que é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do campus de Amargosa, que é um professor de física, é um homem preto, de luta e de uma qualidade analítica e, enfim, intelectual também maravilhosa, né? E várias outras pessoas com quem eu fui me articulando na vida, né? Então, isso tudo é resultado de processo histórico, né? Então, onde que eu me coloco, né? O que que vocês vão ouvir aqui? Eu vou usar uma estratégia para conversar com vocês, que é a estratégia da pergunta, né? Não que eu vou fazer pergunta para vocês necessariamente, mas eu gosto de usar a problematização como é, um ponto de partida, a pergunta como ponto de partida, né? Então, qual que é o lugar que eu falo, né? Acredito que a gente, como professor, é importante a gente fazer um desenho do lugar teórico que a gente está, até para saber a quais lutas históricas eu estou me engajando, né? Então, eu estou nas lutas que estão vinculadas à luta de classes, né? Eu falo e vocês vão perceber que, como eu vi que vocês, né, o coletivo está dialogando com muitos autores diferentes, muitas vozes diferentes, é natural que esperado, né, que as pessoas, desde lugares distintos, reconheçam o mesmo problema, mas enfrenta ele de analisa ele de maneiras distintas e está tudo bem. Para o processo científico, isso é ótimo, inclusive, né? Que a gente consiga depois, em algum momento, sentar e conversar, obviamente, né? Que essa distinção não vire uma um processo de separação, mas de, olha, eu olho daqui, eu olho daqui, eu penso que o projeto de sociedade tem que defender isso, o outro pensa que é assim, de repente a minha leitura tem alguma limitação, a leitura do outro pode ter limitação, e assim a gente marcha, né? Então eu falo de um lugar do materialismo, do marxismo, falo das teorias críticas, falo desse processo que vocês vão entender por que que a categoria do trabalho para mim é tão importante, né? Acho que Rafael me falou alguma coisa aqui. Tá. Ele só me avisando que tá se organizando. Bom, minha gente, então, sem muitas delongas, né? Me apresentei já falei. Sou um homem iniciado no candomblé, eu sou do candomblé de Angola. Eu sou Moeninquice, né? Moena Cavungo, filho de Tata Kuzetala, da Inzo Anazambi Jussara, família Tomba Jussara. Também tenho mais ou menos uns 14 anos de prática de Umbanda, é, mas, ou seja, são outros elementos que vão compor na vida da gente e também é lugar de onde a gente fala, né? Então, esses lugares também me fazem como pessoa, me fazem como pesquisador, então não tem como, e não tenho interesse em me desvencilhar de nenhuma delas, nem minha formação acadêmica, nem minha formação como membro de uma comunidade de matriz africana, né? Ainda que a nossa prática tenha fundamento religioso, mas nós também temos um fundamento político de existência em comunidade, né?
Então, não é só religião, um terreiro de candomblé. Pelo menos a nossa leitura não é que seja só uma religião, é um coletivo, é uma comunidade baseada em princípios civilizatórios herdados de ancestrais africanos, né? E metabolizados aqui, né, gente? A gente também não herda, principalmente pela oralidade, né? Os processos também ganham outras formas, se reorganizam, são orientados conforme a necessidade do povo. Então, isso é importante lembrar também, né? A Graciela dizia que o Caribe e a América Latina é a tumba da pureza. A pureza, quando chega aqui, desaparece. E não tem pureza, né, nessa história. Eu sou muito favorável a isso. A gente falar de pureza em América Latina e Caribe, isso é uma loucura. Bom, é, vamos lá. Primeira pergunta, primeira problematização que eu vou fazer é a seguinte: qual é a face, o rosto das ciências naturais? Quando eu vou falar um físico, uma física, um químico, é, vou falar uma pessoa das ciências naturais. Quando eu falar de ciências aqui, eu estou falando de ciências naturais, tá? Porque é um lugar que eu gosto de debater, porque é um lugar ainda pouco tocado, ainda que nós temos autoras, principalmente autoras muito interessantes, já debatendo sobre isso há um tempo, mas ainda é incipiente esse debate nas ciências naturais. A gente tem mais nas ciências humanas, né? Então, eu quero debater desse lugar das ciências naturais mesmo, né? Então, qual é a face das ciências naturais? Como se parece um cientista? Se a gente faz esse exercício, por exemplo, na escola, com os menininhos, assim, os jovens até, né, jovens adolescentes, normalmente vai vir algo parecido com isso, né? Algo parecido com essa face, principalmente esse senhor aqui, chamado Albert Einstein. É uma coisa que é quase que um acordo geral de que uma vez eu fiz esse trabalho em umas escolas da periferia aqui do Distrito Federal, né? E fez uma entrevista bem longa com estudantes e uma das perguntas era do cientista, né? Se conhecia algum cientista, o Albert Einstein. Eu falei, é mesmo? E o que que você conhece do Albert Einstein? O que que você já ouviu falar? Ah, que era um cientista muito famoso. Era o máximo, né? Ou seja, a gente tem a imagem, mas não tem a ciência que ele produz, né? A gente tem uma imagem do que é, mas dificilmente a gente chegou a se apropriar das ideias que ele produziu. Quem mais que eu tenho aqui, minha gente? Aqui eu tenho Isaac Newton, aqui eu tenho Darwin, né? Que são, e não há de negar que eles são teóricos muito importantes. E aqui, gente, é uma famosa reunião de Solvay, eu sempre confundo o nome dessa reunião. E aqui, ó, o senhor Isaac Newton está aqui, bem no meio, e percebam uma questão interessante aqui. Aqui nós temos uma mulher, e é essa senhora aqui, chamada Marie Curie, né? É a única mulher desse grupo. Não existe outra mulher. E não existe nenhuma pessoa negra, né? Nós estamos falando, obviamente, da Europa. Essa reunião é uma reunião europeia, né? Então, nós não estamos falando de uma reunião que aconteceu num outro território racializado, ainda que já houvesse a presença de outras etnias, outras raças dentro da Europa, né? Outras é, tonalidades, digamos, outras conformações na Europa, mas ainda assim não estava no campo científico, né? Então, essa é uma primeira imagem da ciência que a gente tem. Uma ciência muito sisuda, uma ciência muito masculina, uma ciência muito branca, né? De pessoas que muito sérias, né? Imagina, um cara desse não ia poder ser chamado de Paulinho, né? Porque as pessoas se levam muito a sério, né? Só que nós temos uma outra camada também desse ideário do que é ciência, que é esta camada aqui, que é a camada do desenho animado, que é a camada da mídia, a camada dos filmes, né? Olha só,
Aqui é do Dexter, Jimmy Neutron, Meninas Superpoderosas, desenhos que alguns de nós, ou muitos de nós, tivemos acesso e temos acesso, né? E aqui embaixo, alguns filmes e séries, né? Tipo Big Bang Theory, De Volta para o Futuro, aqui o Mundo de Bigman, né? Então, o que que nós temos em comum nessa conformação? Além do fato de que a gente continua com uma ciência masculina, né, principalmente masculina, tirando o Big Bang Theory, que deslocou um pouco essa noção, ainda continuamos com esse perfil racializado branco, e tem uma outra camada do cientista louco, né? O cientista descabelado, né? O cientista que aquela imagem do Einstein todo descabelado, todo doido, que faz experimentações malucas, né? Bom, gente, essa é a imagem do cientista que a gente vai produzindo, né? Então, o que que a gente pode depreender disso, né? E eu chamo de primeiras análises porque é sempre interessante a gente fazer a análise aparente do problema, mas depois temos que descer mais camadas para entender que a coisa não é tão simples assim, né? Então, raça e gênero, né? Então, os personagens predominantemente masculinos e brancos. E se eu perguntasse para vocês a mesma coisa, né? Pense num cientista. Que cientista vocês pensariam? Esse cientista será que é mulher? Esse cientista será que é um homem? Essa cientista já está no nosso espectro. Outros cientistas que não sejam esses figuras, né, Newton, Darwin, Einstein, né? E só que nós temos uma outra questão, uma outra camada. Quando nós começamos o nosso processo de formação antirracista, a gente também vai ficando muito acostumado em recitar três ou quatro cientistas negros para dizer, olha, eu conheço cientistas negros, a Jaqueline Góes, né, a Sônia Guimarães, a Catemari da Rosa. Então, são cientistas cientistas do nosso tempo, mulheres negras, e que a gente vai acostumando a recitá-las, né? Mas na verdade a gente vai recitando os mesmos nomes e não percebe, na verdade, que não tem, né? Na verdade, a gente percebe que o nosso conhecimento ainda é muito restrito sobre uma ciência numa outra perspectiva racial e de gênero que não um homem branco, né? Então, beleza. Qual que é o temperamento ou o caráter dessas imagens que eu mostrei para vocês? Então, a primeira é um caráter senhoril, muito formal, né? Das pessoas muito formais, muito senhoril. Mas também nós temos uma outra camada do louco, do maluco, do destemperado, do estranho, do esquisito, né? E ainda que essas duas camadas, elas parecem que elas não se encontram, vocês vão ver que nessa oposição tem uma função ideológica. E qual que é? A primeira, nós temos uma função ideológica de dizer, de cobrir o fazer científico de uma formalidade que uma pessoa que não é formal dificilmente se identificaria. Ou seja, uma pessoa do dia a dia, popular, animada, extrovertida, gente que vive, respira e que não tem esse perfil formal, dificilmente se identificaria, né? Agora, o outro, o destemperado, o estranho, o esquisito, não é que eu não me identifico. Eu posso até me identificar com a maluquice. A questão é que eu não quero isso como futuro. Eu não quero isso como projeto de vida. Não quero ser uma pessoa destemperada, estranha, esquisita. Os dois modelos servem para o mesmo fim: afastar o popular do fazer científico, afastar o povo, o comum, a pessoa que vive no dia a dia do fazer científico. Sabe como é que isso acontece, né? Eu vou te dar um exemplo, eu não sei se vocês já ouviram isso. Ah, esses meninos estudam demais, vai ficar doido para quem estuda. Se estudar, fica doido. Se estudar demais, isso a gente escutou já de pais,
já, né, já escutou de familiares, já escutou de colegas, né? Então, que estudar demais deixa as pessoas doidas, que você vai ter vai ficar estranho, vai ter algum problema. Estudar demais, né? Então, o que que se espera de nós? Que estudemos de menos? E qual que é o efeito disso sobre nós? Ou seja, estudar de menos, e qual que é a implicação disso? Porque essas frases aparentemente sem grandes, sem maldade no sentido intencional, elas também carregam uma carga em si, né? Olha, se você, essa população tem que estudar menos, porque estudar menos também garante uma certa continuidade do modelo de organização social. Quem vai para o trabalho braçal, quem vai para o trabalho intelectual, quem vai para o trabalho. Então, essas ideias, elas garantem a perpetuação de um modelo de sociedade, um modelo de produção. Então, tá. Não sei se eu dei um passo muito grande, me estiquei demais agora, mas eu só quero dizer que essas duas coisas, elas, em alguma análise, elas se encontram, elas não são oposição completa. E por fim, gente, dizer de como as ideias, elas têm função importante, né? Olha só, naquelas imagens que eu mostrei, as mídias e as narrativas históricas produzem uma ideia do que é ciência e do que é cientista. A gente tem, todos nós, façamos ciências ou não, temos uma ideia do que é ciência e o que é um cientista. Como é que isso produziu? Quem é que inculcou na gente, ó, hoje você vai aprender o que é ciência e o que é cientista? Não funciona dessa forma. A gente vai constituindo esses elementos a partir dessas peças, né? Imagens, textos, valores agregados a essas imagens. Aí a gente vai dizendo o que que é intelectualidade, o que que é trabalho, qual que é a posição que cada um vai ocupar, até uma ideia de felicidade. Olha que estranho, né? É, eu gosto de trabalhar com a juventude aqui da minha região. Eu moro em Planaltina, né? Já disse, que é uma região periférica do Distrito Federal. E aí, quando a gente vai trabalhar com formação política com a juventude aqui, é uma questão muito interessante que a gente tem como horizonte pensar qual que é o ideário de felicidade da juventude negra periférica. O que que fará feliz um jovem na ideia dele? Ah, eu vou ser feliz quando eu abrir uma barbearia. A barbearia fez muito sucesso por aqui durante muito tempo. Eles estavam num horizonte de felicidade. Ah, eu vou ficar feliz quando ver que a minha mãe conseguiu a casa própria dela. Veja bem, gente, tudo isso é muito autêntico e muito justo e muito legítimo, né? Eu vou ficar feliz quando eu conseguir ser jogador de futebol, ou eu vou ficar feliz quando minha felicidade está ser famosa, né? Eu ser uma modelo, ou ser uma digital influencer, né? Hoje em dia é mais influencer do que a ideia de dinheiro vem dessa ideia do influencer, né? Aí eu ficava pensando, a ciência e a educação, dificilmente ela está nesse lugar da felicidade. Dificilmente a felicidade está vinculada, eu serei feliz se eu for um cientista, ou se eu for um intelectual, ou se as pessoas se escrever um livro, ou se as pessoas ouvirem o que eu tenho para dizer. Dificilmente a ideia de felicidade está neste lugar. E isso não é uma culpa. Isso é a nossa sociedade, né? O lugar que a nossa sociedade atribui à intelectualidade, o lugar que ela atribui ao pensamento, à ciência. Tá tudo bem até aqui, gente? Vocês estão acompanhando? Estou falando muito rápido, que eu estou preocupado para a gente ter um tempinho para prosear também, viu? Queria. Tudo Aline, certo, tudo certo. massa. Vamos me sinalizando aí, gente. Eu consigo ver o chat aqui, qualquer coisa. Também, se vocês quiserem comentar sobre o que, enfim, estou falando, alguma ideia que surgiu, também está aqui aberto, viu? Pode tanto falar quanto escrever, que aí a gente vai interagindo durante a fala também. Talvez aí não precisa deixar tudo para o final, tá bom?
Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quis trazer como questão é qual é a face das ciências naturais, né? Então, essa era a pergunta que orientou esse primeiro momento. Uma segunda questão, agora essa é uma questão, gente, quem faz ciência no Brasil, né? Porque essa pergunta também está relacionada com outras duas. Quem pode fazer ciência no Brasil? E quem quer fazer ciência no Brasil? Né? E quando eu estou fazendo fazer ciências, nós temos umas pequenas barreiras. Veja bem. Ah, daqui é uma surpresa. Não é surpresa não, é um cálculo que eu quero fazer com vocês. Olha só, gente, agora vai começar a parte de dados. Eu gosto muito de trabalhar com dados para a gente entender ou seja, a gente sente o problema, mas também a gente precisa, quando a gente vai para o debate público, a gente precisa vir com dados, né? A gente precisa vir com. E tem muito, muito dado produzido pelo Brasil, felizmente, desde movimentos da professora Petronilha, professora, que agora eu me esqueci o nome dela, eu estou vendo ela aqui na minha frente, é que escreveu o Movimento Negro Educador. É, é, Rapaz. Bom, vou lembrar o nome dela. Então, foram professoras e são pessoas, o professor Kabengele Munanga. Então, são professores que tiveram um esforço muito grande em debater questão racial na universidade, mas também fazer política pública. E quando fizeram política pública, o Brasil se tornou também um país que produz muitos dados sobre a questão racial. Isso a gente já produzia, mas isso aumentou de uma maneira muito significativa. Nós temos dados interessantíssimos na saúde, na educação, no ensino superior, na educação básica, na geografia. Nós temos dados sobre a questão racial em vários âmbitos, que a gente sempre tem que usar em nosso favor esses dados produzidos, porque isso é resultado de política pública, né? Então vamos lá. Quem que pode ser um cientista? Vamos pensar que um cientista, hoje no Brasil, é um doutor, né? Ele tem que ter doutorado. Ainda que a gente faça ciência também já na pós-graduação. Mas vamos pensar doutor. Quantos anos eu teria que estudar para ser um cientista? Vamos lá, vamos contar aqui. Educação básica, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Isso dá 12 anos. Opa, 12 anos só para concluir a educação básica. Estou falando de educação formal, tá, gente? Vamos lá. Ensino, agora vamos ensino superior. Ensino superior mais 4 anos, pelo menos, né? Então vamos, nós já juntamos 12 com mais 4, 16. Beleza. Mestrado, mais 2 anos. Nós colocamos aí na conta 18 anos de estudo, tá bem? Doutorado, mais 4 anos. 22 anos de estudo formal. Isso eu não estou falando pós-doutorado, não estou falando capacitação, curso de formação, que são muitos, eu estou falando de educação formal, assim, 22 anos de estudo. Vamos ver qual que é a média de estudo do brasileiro? Olha só. Então, o tempo mínimo de estudo, 22 anos para ser um cientista. Um cientista, que eu estou dizendo, é esse trabalhador, seja de uma educação superior, ou de um outro instituto ou empresa que produz ciência, né? Vamos lá. 22 anos. A escolaridade média das mulheres é de 10,3 anos no Brasil e de homens 9,9. As pessoas brancas alcançaram 11 anos de estudos e as pessoas pretas ou pardas 9,4 anos. É o tempo de estudo mais baixo que tem. Como é que se calcula isso? Faz uma média entre aqueles que, por exemplo, deixaram de estudar na quarta série, deixaram de estudar no oitavo ano, fizeram só o ensino fundamental e não fizeram o médio, e faz uma média com aqueles que fizeram doutorado. E nessa média, entre esses anos de estudo, a população brasileira e as pessoas pretas e pardas dessa população estudam em média 9,4 anos. Ou seja, qual que é a chance, então, de ser uma cientista, né?
Com 9,4 anos, você mal termina o ensino fundamental. Você nem termina o ensino médio. E aí, qual é o destino, normalmente, dessas pessoas com a baixa escolaridade? Elas vão. São vários, né, gente? Não vou aqui numerar todos, porque também essa questão de. Os caminhos que a gente vai seguir são diversos, mas nós temos trabalho informal, nós temos micro, pequeno empreendedor, que de alguma forma pode ser considerado um trabalho informal. Nós temos zonas de trabalho que exigem mais em termos de força física ou de desgaste do metabolismo. Então, são trabalhos muito onerosos de carga, descarga, peso, força. Normalmente, então, como por exemplo, o trabalho doméstico, o trabalho de repositor de supermercado, o trabalho de estoquista, o trabalho da limpeza pública. Então, assim, o tempo de escolaridade também organiza o mundo do trabalho. E isso é importante. Por quê? Porque o cientista também está posicionado no mundo do trabalho. E é uma posição do trabalho intelectual. E ele é todo rodeado de uma esfera de trabalho limpo, né? Eu lembro que algumas pessoas diziam que tornar professor é trabalho limpo, né? Aí depois eu fui entendendo do que as pessoas estavam falando, do que é essa coisa de trabalho limpo, né? Porque é isso, né? Quem me falou isso uma vez foi um primo que é mecânico, né? Ele falou assim: ah, ainda bem que você estudou muito, porque você vai ter o trabalho limpo. Eu, gente, trabalho limpo? Como? Aí eu entendi que ele está falando em contraposição ao trabalho que ele tinha, né? É, e também tem aquela velha história, né, de que uma caneta pesa menos do que uma enxada e tal, tal, tal. Então, esse é um clássico. Ah, só uma coisinha. Todos os slides agora que eu trouxe dados, eu vou colocar um QR Code de onde eu tirei esses dados, para que vocês também, se quiserem, possam buscar, ver esses dados. Esse eu tirei da Agência Brasil, como resultado do IBGE, do PNAD, do IBGE. Então, eu estou colocando esses QR Code em todas as apresentações que eu trouxe dados para vocês verem de onde são as fontes. Olha só outro dado importante. De 18 a 24 anos de idade, 37,6% das pessoas brancas estudavam ou estão estudando. 18 a 24, gente, é que a gente considera a idade de curso superior, tá? De educação superior. Então, as pessoas brancas estavam estudando e 37,4% estavam na etapa ideal. Entre as pessoas pretas ou pardas, nessa faixa etária, ou seja, nós estamos falando de um jovem adulto, a taxa de escolarização foi de 27,1% e somente 20,6% na etapa ideal. Há uma discrepância no mundo educativo. Olha outro dado. A proporção de jovens pretos ou pardos que não frequentavam e não havia concluído a etapa ideal foi de 70%, enquanto entre os brancos foi de 56,2%, diferença de quase 14 pontos percentuais, o que evidencia desequilíbrio. Claro. Além disso, 6,2% dos brancos já haviam concluído a graduação contra apenas 2,9% dos pretos e pardos. Então, isso são dados, minha gente, que vai evidenciando que tanto na educação básica quanto na educação superior, a gente tem disparidade racial, né? Disparidade dentro do critério racial. E por diversas razões possíveis e imagináveis, que a gente tem muito estudo que vai explicando essa disparidade, né? Bom, mas então, vamos seguir um pouquinho. Olha só. Lembra que eu falei do tempo mínimo de estudo, né? Aqui é o número médio de anos de estudo da população entre 18 e 29 anos de idade no Brasil. Então, quem mais estuda é quem tem 25% maior de renda, quem tem mais dinheiro. Depois, pessoas brancas. Isso daqui são grandes categorias, tá, gente? Não tá juntado. Aqui sim tá juntado, no segundo lado. Depois, pessoas brancas. Depois, pessoas do Sudeste.
e depois mulheres, depois centro-oeste, urbana, em detrimento da rural, gente. Rural é a última. As pessoas do campo são as que menos estudam, os adultos do campo, né? E 25% menor renda, norte, nordeste, preta ou parda, homens. Homens também estudam menos que mulheres, né? Então, esse daqui é um dado que a gente vai vendo como é que a nossa sociedade vai se organizando nesse sentido. Esses dados são bastante interessantes, viu, gente? Outro dado também que é importante, que eu não trouxe aqui, tem muito dado, porque eu falei, não, daqui vai virar uma aula de política formal, né? De economia. Qual que é a maior quantidade de assassinato? É de homens jovens negros. Então, assim, homens jovens negros é o grupo mais vítima de morte por assassinato. Então, os homens negros morrem mais. No sentido, não morrem de morte, digamos, entre aspas, né? Morte natural, mas morte matada. Então, existe também um processo ainda de dizimação dessa juventude negra, por parte, inclusive, do Estado, né? Por parte, inclusive, da relação que o braço armado do Estado, a polícia, estabelece com os setores, ou os espaços periféricos. É aquela história de que atira e depois pergunta, né? Então a gente tem uma série de exemplos, uma série de notícias, uma série de práticas que vão reforçando isso de que um homem preto andando de noite, ele é sempre suspeito. E se ele é sempre suspeito, ele é sempre vulnerável, porque um suspeito está sempre na mira de alguém, né? Na mira, no medo, no receio, né? De alguém. Então, isso é importante dizer para que a gente entenda, então, por que que essas pessoas não estão chegando num curso superior ou sendo cientistas. Porque aí a gente fala, poxa, mas é porque as pessoas não têm imagens positivas de cientistas negros. Tudo bem. Acho que, em alguma medida, isso daqui é um elemento, mas não é só. Estruturalmente, as pessoas não chegam, um autor chamado Clóvis Moura, que eu gosto muito, para mim é um dos melhores intérpretes de Brasil, desde o ponto de vista racial. Acho que ele é o melhor. Assim, eu gosto muito dele e da Lélia Gonzalez, como dois autores, intérpretes de Brasil. Acho que Lélia faz uma coisa brilhante que depois de muitos anos o Brasil viu de novo, né? Que é a análise do Brasil. Lélia, olha eu já tergiversando, né? Lélia já falava na década de 80 da relação entre raça, classe e gênero. Só que ela não usava o conceito de interseccionalidade, esse conceito americano que veio para o Brasil com muita força, é, e que não responde necessariamente às contradições de classe do Brasil, né? Mas a Lélia, ela não usava essa relação na perspectiva da identidade. Ela falava que era baseada na organização social do trabalho. Então, assim, a maneira como o trabalho se organiza é também generificada e é também racializada. E, portanto, o racismo tem um papel na organização da sociedade. E o machismo também. Brilhante. Lélia é brilhante. Lélia é uma maravilha. É uma maravilha. Gosto muito, assim. Acho que Lélia tinha que viver mais uns muitos anos para poder é, seguir naquele ritmo produtivo, intelectual, naquela vivacidade política que Lélia tinha. Ela tinha que continuar por muito tempo. Mas que bom que tivemos, né? Que bom que tivemos Lélia na nossa história. E olha, gente, o Brasil está muito bem posicionado na produção de teoria racial diante da América Latina e do Caribe. O Brasil é muito bem posicionado. Então, assim, independente das contradições, porque há. Então, por exemplo, Clóvis estava debatendo com Abdias do Nascimento.
e eles não necessariamente se entendiam, mas tudo bem. Isso tornou eles grandes, fortes, porque eles se permitiram questionar, desenvolver conceito um do outro, e isso cresceu muito, né? Então, a gente tem um processo muito longo, teve mídias negras antigas, a gente teve um processo de produção de teoria racial bem longa. E, e, e a gente sempre tem que voltar para as nossas tradições. Eu sei que a gente às vezes busca internacionalmente, externamente, algum conceito que nos caiba, mas nós também temos coisas bárbaras para poder embasar e interpretar a nossa realidade. E o Clóvis Moura, para mim, é um desses, assim. Tudo bem. Esse daqui, gente, esse daqui também é um painel. Beleza. A pessoa, num número muito baixo, a pessoa negra chega a ser cientista. Então, nós temos as cientistas negras, os cientistas negros, os homens e as mulheres, ainda num número bastante incipiente, porque as políticas públicas para acesso na educação superior são consideravelmente recentes, né? Então, se nós formos pensar na política de cota como política nacional, 2012, não como políticas pontuais anteriores, mas como política nacional, e eu estou falando de cotas no sentido da política, né? Então, a cota, vocês sabem que não é somente cota racial, né? Ela é cota para ensino médio, ela é cota social, ela é cota para PCD, quilombola, indígena, tudo na mesma política. Então, às vezes, as pessoas usam a ideia de cota para poder descredibilizar a luta antirracista, mas as pessoas talvez precisassem ler aquele textinho muito simples, que é o textinho das cotas, das cotas. Eles vão ver que, na verdade, é uma política afirmativa, é uma política de acesso, é uma política de resolução de problemas estruturais. Resolve, em partes, tem um papel importante. Resolver, não, ela não pode ser a única, né? Mas ela tem um papel importante. Aqui, minha gente, eu só quero mostrar o seguinte: beleza, e depois que chega? Depois que chega, você tem que ser professor de uma instituição de educação superior pós-graduação. Isso daí já vai mostrando outros mecanismos de barragem. Quem diz isso é Clóvis Moura no livro Negro, de Bom Escravo, Mau Cidadão. Ele vai chamando de mecanismos de barragem. Ele vai dizendo, ora, a periferia tem pessoas brancas e negras. Nós temos na classe trabalhadora pessoas brancas, pardas, negras, sim, é verdade. Mas os mecanismos de barragem para ascender socialmente são diferentemente impostos porque tem mecanismos que são em razão da raça. Então, ele vai dizendo que há mecanismos que vão funcionando, tipo assim, tem um espaço que a população branca se insere com mais facilidade que a população negra. Outros espaços, e sim, são sutis e são sutis e declarados, né? Então a gente tem desde algoritmo de reconhecimento facial de criminoso, que é um mecanismo de barragem tecnológica terrivelmente racista, até até aquela questão de qual é o perfil mais confiável para trabalhar na recepção da sua empresa. Qual que é o perfil que seus clientes vão se sentir mais confortáveis? É umas coisas que estão num nível tão sutil e não menos perverso. Ele é sutil, mas ele não é menos perverso por ser sutil. Ele continua sendo bastante perverso. E são muitos mecanismos, viu? É mecanismo de punição dentro da escola, é mecanismo de você não credibilizar um menino negro ou uma menina negra, confiar o status de intelectual. Então, a Bell Hooks, uma intelectual que eu também gosto bastante, estadunidense, que fez a grande passagem em 2021. Bell Hooks, ela dizia que a escolaridade do homem negro é uma escolaridade que define muito os processos futuros, né? Que ela diz assim, é muito fácil você pensar um jovenzinho negro, um menininho, como um menino terrível, atentado, jogador de futebol, ágil. Então, corporalmente,
se espera desse menino mobilidade. Agora, se espera muito pouco ele quieto, leitor, escritor de poesia, artista, intelectual. Então, se tem um menino negro quieto lendo, esse menino tem problema de saúde. Esse menino tem um transtorno, esse menino tem um autismo, esse menino tem alguma coisa. Mas ele não pode ser um leitor, ele não pode ser um intelectual. Ele tem que cumprir aquilo que se espera de um corpo negro, que é essa separação entre físico e intelecto, razão e emoção, né? E isso é histórico, gente. Dizer que uma pessoa negra não é da razão, isso é lá da frenologia, da craniologia, lá do final do século XIX, que nós ainda herdamos, né? Bom, fiz de novo uma esticadinha, voltando aqui. Eu gosto de fazer essas esticadinhas, mas eu não posso me perder nelas, né? Participar de grupos de pesquisa, financiamento. E aí tem esse painel, que é um painel seguinte: quem ganha dinheiro na universidade pública brasileira, ou não, em geral pública, mas tem outros espaços, né? Tipo empresas, fundações que fazem ciência. Quem ganha dinheiro para poder financiar suas pesquisas? Porque ciência precisa de investimento para comprar aparelho, para dar bolsa para os estudantes, para financiar espaço, equipamento, insumos e etc. Bom, vamos lá. O que está em amarelinho nesse gráfico, e esse gráfico são dados de 2005 a 2025. O que está em amarelinho são pessoas brancas. Ou seja, é o quanto de recebe em reais. As pessoas brancas estão recebendo em reais. Aqui é valor bruto. Essa linha verdinha, mais verde, mais capim, que está aqui, acompanhando essa faixa, são pessoas pardas, tá? Essa azul mais clarinho aqui são pessoas que não identificaram, não declararam raça. E esse vermelho são pessoas pretas. Olha a proporção aqui em 2020, em 2014. 2014 recebemos muito dinheiro na ciência. Olha só, o tamanho da barrinha branca, ou seja, das pessoas brancas, o dinheiro que as pessoas brancas receberam e o dinheiro que as pessoas amarelas e pretas receberam. A diferença, né? Ou seja, continuamos também, é uma discrepância grande. E essa discrepância, ela vem pelo fato de que a gente tem menos cientistas negros, de fato, mas ela também vem de um fato de que esses cientistas encontram muita dificuldade dentro das instituições para ser um líder, um cabeça de grupo, né? Um cabeça de grupo. Deixa eu ver, tem umas interações aqui que eu já estou interessado em prosear. Os mecanismos são sutis, Lu disse, estou chamando de Lu porque é o que está aqui, viu, Lu? Não estou com ousadia, não. O não negro tem alguma comorbidade a ser investigado? Ah, sim, o menino negro é moleque levado, sim, 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 sim. Aí, discrepância, porque os mais pobres cientistas são de que cor, né? Sim, 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 exatamente. Não, e a gente aumentou muito, né, o acesso a pessoas não brancas na universidade, felizmente. Agora, isso significa que esse acesso significa melhora para o povo preto? Não necessariamente. Nós não podemos confundir essa coisa, porque senão a gente cai naquilo que a gente chama de tokenismo, que já eu chego, né? Que basta estar lá. Talvez não baste estar lá. Estar lá é uma conquista por um grupo da sociedade que não acessava este lá. Porém, estar lá tem que vir acompanhado também de um processo de superação das estruturas que barram essas pessoas a hora que chega lá. Vai barrar essas pessoas, né? Que é o próprio racismo, né? Os mecanismos de barragem é instrumentalizado e animado pelo quê? Pelo racismo,
né? Você definir se alguém merece mais ou menos ser escutado numa assembleia pelo racismo, né? E aqui é um trabalho que eu fiz, esse QR Code aqui é de um artigo que eu escrevi recentemente sobre a questão da pessoa, do cientista negro, né? E aí peguei aqueles dados que vocês viram e fui organizando, assim, né? Esse gráfico C, ele é bem interessante. Essa linha aqui, 1, significa uma razão igualitária, ou seja, se a gente tivesse uma razão igual entre pretos e brancos, né? Só que nós temos mais pessoas negras do que brancas no Brasil, considerando que as pessoas pardas também politicamente são incluídas no grupo de pessoas negras. Então, negras temos pretos e pardos politicamente dentro desse grupo. Qual que é a proporção? A proporção, olha como é a proporção da população brasileira. É bem maior a quantidade, é 1,2, 1,3 maior do que uma em relação à outra. Olha o investimento em ciência e tecnologia. É de 0,2 mais ou menos a proporção de pessoas pretas sobre as pessoas brancas. Então, assim, nós temos uma população muito maior, só que a proporção de investimento é, nas pessoas negras, proporcionalmente, não segue a mesma lógica. Então, assim, vamos dizer, se a gente tivesse no cenário ideal, a gente teria mais ou menos 60 e poucas, né, 58% de professores negros dentro de uma universidade, pretos e pardos, né? E o investimento estaria em 58%, porque a gente manteria a mesma proporção da população brasileira. Mas não é essa proporção que funciona, muito pelo contrário. Agora, quem pode, quem quer e quem pode ser um cientista? Essa é a última pergunta. É que eu quero dar um espacinho, nem que seja uns 15 minutos para nós prosear, né? A Francislaine está dizendo aqui que diploma, formação acadêmica não significa necessariamente maior empregabilidade, melhores salários para pessoas negras. Legal, isso é um dado importante, mas também é uma questão de segurança, é, é uma questão de segurança trabalhista e é uma questão de enfrentamento também do mercado, né? Uhum, ok. Não só o que barra, a Ana está dizendo, né? Não só o que barra quando chegam lá, como também o que fica em casa, além de desistência por conta do que encontra e por conta do que precisa suprir em casa, exatamente. A, a, a desigualdade, a vulnerabilidade, ela tem um espectro amplo de afetação. Ela afeta o seu ritmo de trabalho, ela afeta o seu ritmo metabólico, o seu ritmo nutritivo, o seu ritmo cognitivo, ela afeta as elaborações das ideias, o lugar social que você ocupa, né? Na empresa onde trabalha muitos negros, principalmente mulheres pretas, super qualificado, mas isso executando tarefa de pouca ou nenhuma complexidade. Isso mesmo. Aham. Ótimo, ótimo. Maravilha. Gostando das interações, gente. Essa é a ideia. Então, quem quer e quem pode, né? Eu acho que quem pode, a gente já mais ou menos está elaborando, né? A gente está elaborando no sentido de que aquela velha frase que nossas mães diziam, querer não é poder, né? Então, assim, ainda que às vezes a gente se inspire, por exemplo, imagina um jovem que a revelia de todas as imagens que ele consumiu, ele decide, um jovem negro, ser cientista, né? Eu quero fazer ciência. Essa decisão, ela vai ser uma decisão, ela é uma decisão bastante rara na nossa sociedade. E nós precisamos, né, de gente se interessada nas ciências naturais, não só para ser um cientista, como para ser uma pessoa, um cidadão, uma cidadã que lê o mundo a partir também de critérios científicos, consegue identificar uma fake news, consegue debater problemas científicos, né? Precisamos de ciência em várias dimensões, não só para ser cientista. Mas quem quer e quem pode. Então é importante lembrar que esse querer, ele vem de uma questão
de uma representação, né? Ou seja, eu quero na medida em que eu reconheço que ser cientista é bom, é feliz, me traz orgulho, me traz honra, me traz alegria, vai me trazer dinheiro, lembrando, né? Só que, obviamente, que quem tem falta e quem está em situação de pobreza, o argumento financeiro ele é o maior. E é quase que uma relação lógica, assim, por conta que é a necessidade mais urgente, mas não é o único argumento que aparece na decisão do que fazer na vida, né? Tem outras questões. Ah, eu sempre sonhei te ver de branco, de médico, né? Eu sempre sonhei que você fosse, fizesse o mesmo trabalho que sua mãe ou seu pai. Tem vários outros elementos que participam da decisão sobre o que fazer na vida, né? E a representatividade, o que que é representatividade? E eu não uso muito essa categoria, mas eu acho que ela tem a sua importância. Ela é uma pertinência socialmente referendada da vontade. O que que isso significa? Significa que socialmente aquilo que eu desejo tem lastro. Aquilo que eu quero, aquilo que eu anseio, socialmente tem quem legitima. É mesmo. Ser cientista é uma coisa bacana. Ser cientista é uma coisa que a sociedade aplaude, a sociedade reconhece, né? Quais são as profissões? Medicina, engenharia, direito, algumas, né? A gente tem algumas profissões que vão ocupando lugares assim de grande valor social e outras não. Isso também é representatividade, né? E aí tem essa questão de como é que as pessoas se veem. Você nunca viu nenhum membro da sua família e nenhum colega no seu território vestindo branco sendo médico, sendo chamado de doutor. Então, para você dizer que aquilo é uma coisa que cabe a você, você precisa ter tido experiências muito favoráveis a elaborar essa ideia, né? Porque você não tem essas representações no seu convívio social, no seu cotidiano, né? Então, a representatividade tem um elemento interessante para o despertar do querer, da vontade. Mas aí a vontade, ela é modulada pela necessidade. Então, olha, vai demorar muito, faz um técnico em mecânica que você consegue ajudar seu pai já, que você consegue trabalhar ali com fulano, faz um técnico em enfermagem que você já consegue trabalhar no hospital, então que é mais rápido, que vai te render um trabalho já mais, vai conseguir ajudar a família. Então, a representatividade, ela não é um elemento que entra nessa equação, né? Ela tem vários outros elementos entram nessa equação e a necessidade e os valores também entram nessa equação, tá, gente? Então, assim, qual que é a historicidade do pertencimento da nossa sociedade ao campo científico? A gente é um país muito precário em termos de fazer científico. A ciência tem um lugar muito fraco ainda nas nossas ideias, nos nossos valores, nos nossos sonhos, né? E ideias sobre estudo, né? Escola, universidade, intelectualidade, ciência, aquilo que eu estava falando, né? Quem é um intelectual? Quais são as nossas ideias de... Ah, não, mas o intelectual é aquele que tem, é o herdeiro, aquele que tem tempo de estudar, e não há uma mentira nisso, né? Talvez não no herdeiro, mas no tempo de estudar. O herdeiro é um vínculo, né? A essa ideia do tempo. Mas o intelectual tem uma figura que a gente vai criando do quem que é o intelectual, é uma pessoa de mais idade. A intelectualidade está muito distante também da nossa cultura como pessoas viventes nesse território brasileiro, né? E quais são as funções do estudo e da escolarização e o mundo do trabalho. Então, era isso que as nossas colegas aqui estavam interagindo no chat, né? Sobre qual que é o papel do estudo e da escolarização e como que isso se relaciona com o mundo do trabalho. Às vezes, a escola é para dar
uma chancela de que você pode entrar para o mundo do trabalho. Você pode ser contratado por uma empresa porque você tem ensino médio completo. Talvez a escolarização não significa muito mais do que isso. Não potencializou, não inspirou, não criou sonhos, não criou naquela pessoa a ideia de desenvolver outros trabalhos possíveis. Talvez foi mesmo dar um negócio. Agora você pode ir para o mundo do trabalho, né? E às vezes, quando chega no mundo do trabalho, você não ascende porque a escolarização pode ser um critério de ascensão, mas não é o único. O mundo do trabalho tem uma série de outros crivos, como vocês bem determinaram aqui, para ascensão dentro do mundo do trabalho. Esses que são os mecanismos de barragem, né? Baseado no critério racial. Então, quem é o digno, a pessoa digna de promoção, quem vai fazer os trabalhos complexos, quem vai trabalhar com dinheiro, quem vai trabalhar com quem vai ocupar cargo de gestão, de chefia, né? É, e em algum momento da nossa sociedade, será possível que a gente vai ter uma. Eu torço que sim, creio que sim, né? Mas, enfim, de que raça, de que a tez da pessoa, a aparência da pessoa, o pertencimento racial da pessoa não será um critério de definição, né? Mas a gente ainda não está nesse cenário, tá? A gente ainda tem ideias vinculadas ao ser negro. Com quanto trabalho se faz um cientista, então? Né? Então, eu vou passar bem rápido aqui essa parte, vocês entenderam, então, para a gente chegar para ser cientista, é um processo de escolarização e dentro do trabalho também é um processo que enfrenta mecanismos de barragem, né? Eu gosto muito de usar essa relação entre capitalismo e colonialismo e racismo para entender onde é que a gente parou, por que que a gente chegou aqui e para onde é que a gente vai. Então, assim, uma sugestão que eu sempre faço para a gente conseguir interpretar bem os problemas é recorrer à teoria, recorrer a quem já escreveu, né? Então existe uma relação, né? Eu não vou entrar aqui tanto, mas eu gosto muito desse debate, talvez para um próximo momento, quem sabe, né? É, que vem o colonialismo, então, o nosso colonialismo foi o colonialismo europeu sobre a América, sobre o Novo Mundo, né? América como um todo, América do Norte, Central, do Sul, Caribe. Houve outras colonizações? Sim. Foi baseada em critério racial como a nossa? Não. Ponto. Ou seja, tivemos. Gente, o Egito foi colonizou. O Egito foi escravista. Grécia foi escravista, né? No seu apogeu. Né? Império Romano foi escravista no seu apogeu. Mas o escravismo era baseado na perspectiva de dominação de um povo sobre o outro, na dívida. Era outro critério. O nosso escravismo, ele tem um escravismo baseado no critério de que definimos um povo como não gente, portanto, podemos usá-lo como mercadoria para produzir dinheiro. E é aí que o capitalismo entra. Então, o nosso colonialismo teve uma marca, que foi a marca do racismo. Quando começa? Quem dá o aval para Portugal? A igreja. Unfortunately, a primeira que dá o aval para Portugal é a igreja, mas não foi somente. Bom, vamos lá, deixa eu só explicar. Para não dizer que, né, a igreja em abstrato. Não, foi uma igreja que estava no poder em 1400 e que vocês podem mesmo procurar. Tem uma bula papal do Papa Nicolau V, que ele escreveu uma bula chamada Dum Diversas, em 1452, se eu não me engano. Ele deu direito a Portugal. Eu até separei aqui um trechinho que eu vou ler. Isso quem disse não fui eu, foi o Papa. Outorgamos por estes documentos presentes, com a nossa autoridade apostólica, permissão plena e livre para invadir, buscar, capturar e subjugar sarracenos e pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, onde quer que se encontrem, assim como seus reinos, ducados, condados, principados e outros bens, e para reduzir as suas pessoas à escravidão perpétua.
Isso foi em 1452, atribuindo direitos a Portugal de fazer tudo isso. E fez, viu? E fez. Aí depois as outras bulas, como Pontifex, Intercetera, deu também poder à Espanha de fazer isso, tá? Bom, mas a igreja sempre foi favorável à escravidão? Não. Um século depois, mais ou menos, nós tivemos as bulas também que já começaram a questionar essa questão. Já começaram a falar, olha, indígenas lá no Novo Mundo, Brasil, Cuba, tal, tem que ser considerado homens porque nós precisamos atribuir a palavra de Deus a eles. Então, para poder catequizar, você tem que considerar a pessoa ser humano. Isso para os indígenas, tá? Então, foi alguns momentos em que a igreja começa a ajustar o seu discurso em favor de um interesse colonial ainda, de domínio. Tá, mas foi só a igreja que estabeleceu? Não. A ciência também, viu, gente? Porque aí a gente termina o escravismo ali no século XIX. O escravismo era o modelo de produção perfeito. Porque já definia o lugar social de cada um, organizava a sociedade, quem vai para o comércio, quem vai para a lavoura, quem vai para isso, quem vai para aquilo, e já estava estabelecido que a pessoa negra escravizada era, ou seja, a pessoa negra era para o trabalho escravo. Então já estava. Quando o escravismo cai, a gente tem um problema. Porque o escravismo não está mais organizando a sociedade. O que que a gente vai fazer com os milhões de negros? E aí o racismo, gente, ele se reestrutura, assim como ele se reestrutura historicamente. É o momento em que o racismo encontra o seu ápice, que é para dizer o seguinte: beleza, o escravismo não vai colocar aquela pessoa negra lá limpando a minha casa, mas eu vou criar outras formas para que isso continue. Como? Criar doutrina científica de superioridade e inferioridade. E aí nós tivemos Galton, nós tivemos Lapouge, lá, que eu não sei pronunciar o nome dele, nós tivemos uma série de teorias eugenistas e higienistas para determinar, olha, se você tem o nariz mais achatado, o lábio mais grosso, tal formato de crânio, testa alongada, você inferior, você é mais propenso à criminalidade, menos propenso ao raciocínio lógico e mais e com menos condições de conter os seus instintos. E aí, meu amor, isso foi maravilhoso para reorganizar a sociedade. Maravilhoso no sentido negativo, né? Para reorganizar a sociedade, porque aí nós começamos a ter leis para poder punir tudo quanto é expressão negra, capoeira, terreiro. Então, começou a ter leis, porque afinal são pessoas perigosas. Nós começamos a reestruturar a escola pública, nós começamos a reestruturar o mundo do trabalho. Então, o racismo teve um papel muito importante na organização do capital e ainda tem. E ainda tem. O Clóvis Moura diz o seguinte: nos processos industriais, nós sempre tivemos um exército de reserva, aquele que o Marx falava. Só que o Moura diz, o nosso, ele é racializado e ele é uma franja pequena, que depois vai se aumentando. Ele chama de franja marginal. A gente tem uma franja marginal que foi ocupando as margens das cidades e foi criando aquilo que a gente chama de periferia, né? E essa periferia é racializada. Bom, deixa eu pular aqui mais rapidinho. Ai, gente, tanta coisa que eu queria prosear. Tá vendo? É isso que dá lastro para professor. A gente sabe que o professor gosta de falar, né? É, Francis Lane pergunta: os navegantes tinham autorização da igreja e da coroa portuguesa para escravizar e chacinar os povos pagãos que não. Sim, tinham. Tinham. Na verdade, a coroa portuguesa tinha chancela da igreja, que era o domínio, né? A gente estava ainda no domínio da igreja nesse período, né? A gente ainda não tinha bem elaborado a ideia de Estado. Então, o Papa concedeu essa autorização. Não foi só uma, viu, gente? Eu tenho uma lista das bulas papais que eles dão autorização para a Espanha, Portugal, invadir, submeter, escravizar.
os povos, os chamados sarracenos, né, que estão no norte da África, que hoje a gente sabe que são árabes, muçulmanos, que são muçulmanos, melhor dizendo, mas também toda a população subsaariana que depois veio para cá, né? De Benin, Nigéria até Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, foi um, um, uma, um sequestro em massa, secular, de muitos séculos e de muita gente, né? É possível superar o racismo em uma sociedade capitalista? Essa é uma pergunta que eu vou deixar em aberto, tá? Porque se o capitalismo ele precisa do racismo para se reproduzir, o racismo teve importância central nos processos históricos do capitalismo, seja capitalismo monopolista, capitalismo colonial, capitalismo industrial, o capitalismo financeiro. Se o racismo teve função principal para poder organizar a produção capitalista e garantir o suporte às metrópoles, o suporte aos patrões, será possível existir numa sociedade capitalista o fim do racismo? Bom, vou deixar a pergunta. E aí, só falando rapidinho, o que que é um tokenismo, né? Que é essa delicada divisão entre a gente celebrar e reconhecer e ser e a gente conceder ou condescender, né? Então, assim, a gente escuta muito, as cientistas negras, a gente sempre repete as mesmas. Ou então falar, nossa empresa é a primeira empresa a contratar um homem negro, ou Estados Unidos é um país que teve um negro na presidência. Ou então queremos meninos e meninas negras nas ciências naturais. Pois bem, eu acho que várias coisas dessas são celebrativas e são importantes. Agora, é, às vezes, algumas dessas é somente para dar um rótulo de antirracista dentro de uma estrutura que não é, né? Então, assim, o que que significou Barack Obama como presidente, né? Dentro de uma estrutura imperialista dos Estados Unidos. Tem uma música do Baker Show do Blues que ele diz que eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Não sei não, hein? Não sei se eles têm medo de um próximo Obama, não. O Obama teve, ele foi uma figura importante, mas de fato os Estados Unidos continuou e acirrou a sua relação imperialista com vários países, principalmente produtores de petróleo. Então, é, o tokenismo, ele é uma falsa superação do racismo, né? Que a gente usa o negro como propaganda, então a gente usa como vitrine, ou então como produto, né? O produto do negro, o negro como produto. Então nós estamos vendendo agora não sei o que especializada no público negro, né? Que é esse black money, né? Beleza. Então, finalmente olharam para o público negro, mas quais são as contradições disso? Quem pode ter acesso? O público negro está nesse espaço de se beneficiar da compra desses produtos, por exemplo? A estandarização, né, de tipo, um negro representa todos. Então, se uma pessoa negra cometeu um erro, ou se uma pessoa negra está num espaço, então significa que os negros já estão redimidos de todas as questões que lhes são atribuídas, né? E tem também uma questão de uma esterilização. Eu não sei se é bem a palavra melhor, mas é uma nova desumanização da pessoa negra, que ela tem que ser imune ao erro e à contradição. Então, assim, não, eu atingi esse lugar, um lugar de mais destaque, então agora eu não posso errar porque me concederam esse lugar, me concederam isso, né? Eu consegui, mesmo depois de tanta luta, sim, você conseguiu, mas existe um preço, né? E o preço é que você não pode errar. Porque se você errar, não só você errou, como negros erram. Negros erram. E até a gente também, do movimento negro, ou de pessoas que são, é, enfim, né, têm uma formação antirracista ou são interessados, nós também, às vezes, não permitimos que as pessoas negras errem. Olha só, às vezes a gente cria um grupo assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Nego Bispo, né, que é
um mestre quilombola, né? Foi, né? Já fez a passagem também, a grande passagem. É um mestre quilombola, foi uma pessoa que escreveu bastante, falou bastante em vários espaços, mas aí nós protegemos tanto o Nego Bispo, inclusive de críticas, nós imunizamos tanto ele, que ele não tem possibilidade de crescer. As ideias dele, como não vão sendo confrontadas, ampliadas, citadas, estressadas, né? As nossas ideias têm que ser estressadas. Estressada no sentido de mexer com a forma, né? Ele não cresce. Ele fica aqui dentro do nosso amparo e aí Nego Bispo não se amplia, né? Então essa é uma outra face também dos nossos referências, né? A gente também de alguma forma enjaula também, Priscila. E eu acho que essa é uma relação dialética, né? Que tem um enjaulamento mais amplo e tem o que a gente às vezes cria com a melhor das intenções. E isso é uma crítica a nossos movimentos também, né? Que a gente precisa que as pessoas sejam debatidas, e porque isso acontecia antes. Vocês querem ver Abdias Nascimento com Clóvis Moura. Era um embate ferrenho e de muita qualidade, e o que fez Abdias ser grande, Clóvis Moura também. E Lélia também. Mas eles botavam e botavam quente em cima um do outro. Não, não é assim. Sua análise está mal feita, sua análise está ruim, nós precisamos disso. Olha que maravilha. Mas parece que a gente atualmente está com uma dificuldade de fazer isso, né? E aí nós temos um cinismo, às vezes, no antirracismo, agora não necessariamente dos nossos esforços, mas é um cinismo, às vezes, quando a gente vai vendo a pessoa negra sendo usada como espetáculo e pouco investimento em projetos antirracistas, né? Principalmente no mercado, viu, gente? Principalmente nessa lógica mercadológica, assim. Bom, e aí, para começo de conversa, agora é para começo de conversa porque eu estou terminando. Então, se eu estou terminando, é para começar a conversa, né? Qual que é a educação científica apropriada para uma classe trabalhadora, cujas condições objetivas e subjetivas são conformadas historicamente a partir da categoria racial? Ou seja, traduzindo, agora eu estou falando do meu lugar. Qual que é a educação científica apropriada para um trabalhador cuja experiência objetiva, então, como é que ele se organiza no mundo, moradia, trabalho, transporte público, lazer, alegria, e subjetivas também, valores, cultura, toda cifrada pelo racismo, né? Qual que é a educação científica apropriada, né? E essa é a pergunta que eu coloco para mim e para quem é professor dessa área, né? Eu acho que a gente pode pensar em outras formas, mas eu não vou ler isso, eu vou só dizer assim, ó. Acho que a gente tem que usar a ciência, mesmo eurocêntrica, em nosso favor. Temos que saber sim, minha gente, temos que saber de princípios físicos que foi produzido lá na década no século 18, 19, porque são esses princípios que, por exemplo, organizam uma usina hidrelétrica, uma termoelétrica que causa impacto ambiental e temos que conhecer elementos químicos, temos que conhecer a relação com os impactos para poder entender o quanto que uma população, por exemplo, vulnerável, pode ser afetada por aquela termoelétrica. E essa população negra, rural, também afetada. Então, a gente tem que conhecer o conhecimento europeu e usá-lo, né? Eu não vou usar europeu, vou usar eurocêntrico, porque também esses conhecimentos já foram muito metabolizados por outros povos. Então, eu vou colocar, por último, é uma defesa. A ciência, as nossas ciências naturais, tem que ser um conteúdo autêntico do saber popular e que ocupe as zonas de interesse e de mobilidade da juventude negra e periférica. Nós queremos a molecada falando de ciência, se interessando por ciência e entendendo que também é um lugar para eles e elas estarem. Bom, gente, bora caminhar junto, então, né? Então, peço desculpa por ter passado aí alguns minutos, que eu queria que tivesse mais tempo para a gente prosear. Mas, enfim, é um tema que eu gosto. Espero que não tenha falado de maneira muito desorganizada.
Mas aí quando eu me empolgo, eu já puxo um gancho aqui, puxo outro acolá, a hora que eu vejo já tá cheio de gancho. Mas enfim, tá aberto, estou à disposição. Tem bastante comentários aqui. Bem, né? Paulinho, em nome do coletivo, a gente gostaria muito de agradecer essa manhã de inquietações, eu diria. Abrir para o pessoal, tá? Quem quiser fazer pergunta, pode erguer a mão que a gente vai organizando, né? A gente já teve muita interação. Já A eu tô gente lendo as interações aqui, interação, ainda tem gente maravilhosas. que quer falar muito ainda. E é assim, gratidão, gratidão por cada ponto, porque, né, foi assim, tocar na ferida, mas de uma forma positiva. Eu acho que a gente precisa pensar de uma forma positiva. Vai lá, Carol. Bom dia a todos e a Bom todas. dia. Paulo, é só agradecer por hoje que fala, quantas provocações, inquietações, e quando você desafia a gente dessa pergunta aí, né, me faz lembrar várias coisas. Então, assim, só recapitulando um pouco de tudo que você falou hoje, eu falo que, além dessas dificuldades que a gente tem estruturais, econômicas, para colocar os nossos negros nesse lugar de cientista, eu lembro também da dificuldade que é para que a fala do cientista negro, a fala da cientista negra, a partir do momento que está naquele lugar, para que ela seja de fato considerada. Porque eu ainda sinto que ainda precisa de uma fala de um não negro para que aquilo se torne verdade, né? Eu acho que isso ainda é o que mais me dói, assim, do modo geral. E aí, falando também, só buscar aqui qual foi aquela sua outra pergunta, que eu até peço desculpa, eu estou na rua, mas eu fiquei até o final, Paulo, para te ouvir. Obrigado, querido. Eu posso colocar aqui na tela de novo, se Não, for o eu caso. já busquei aqui, que eu printei. Quando você fala assim, qual é a educação científica, e quando você falou ali do pessoal da educação eurocêntrica, né, me fez lembrar de uma outra situação, que além de quando que era um ponto que eu ia falar do saber popular, né, que eu acho que é algo muito interessante a ser considerado, mas também a questão de buscar até na nossa própria história, porque os negros escravizados que vieram de lá para cá não vieram à toa, vieram. Vocês estão me escutando? Deu uma leve cortadinha Vocês só estão me no escutando? final, quando você falou que os negros escravizados não vieram à toa. Não vieram à toa, porque vieram até estrategicamente posicionados dentro de um conhecimento deles, né? Um conhecimento dentro da arquitetura, dentro da agricultura. Então, a própria. Eu não vou lembrar o nome agora, mas tem uma escritora que escreveu um livro sobre as descobertas dos negros, né? Assim, resgatando um pouco dos cientistas negros, as 50 maiores descobertas dos negros, não sei se foi Bárbara Carini, Foi a enfim, Bárbara Carini, aham. acho que resgatar isso também, né? Esse é um livro que eu, infelizmente, ainda não tenho, mas que é uma base para que a gente até coloque esses cientistas, esse povo, a história do nosso povo mesmo que veio para cá, porque é algo muito rico também, né, Paulo? Então, assim, só resumindo, assim, é algo que eu queria colocar aqui para todos nós e, mais uma vez, agradecer pela sua fala de hoje. Obrigada. Ana Carolina, obrigado você pela gentileza e pelo cuidado aí, mesmo no translado, reparar, escutar, tirar um print screen. É, sim, a gente tem esse apagamento do processo histórico das intelectualidades, sejam elas organizadas institucionalmente ou não, né? Então, dos saberes que garantiram a perpetuação da vida das pessoas, saberes de cura, saberes de habitação, saberes de comida, de nutrição, alimentação, saberes, enfim, de relação com a natureza, com o clima, com os recursos naturais, saberes de mineração. Então, sim, isso é verdade. É,
nós temos esse livro, né, da Bárbara Carini, e também teve um autor muito famoso que fez isso há muitos anos, esse esforço, que foi o Sheikh Anta Diop. Deixa eu ver se eu não vou errar o nome dele, eu vou colocar aqui no chat. Talvez eu erre o nome dele, porque o nome dele é um pouquinho difícil de escrever. Que também fez esse esforço de dizer, olha, vários conhecimentos hoje atribuídos como grego, não é grego. Ele fez esse exercício há muito tempo atrás. Ele, na verdade, é egípcio, ele é sumério, ele é de não sei onde. Alguns são mesmo produzidos, né? Então, a gente tem esses elementos, né? A minha questão é só o seguinte: se a gente pensa em emancipação, a vida das pessoas, os saberes, o conhecimento, a forma como elas transitam é o ponto de partida. Mas nós precisamos de mais elementos para que as pessoas não fiquem só no seu ponto de partida. Elas saiam, abstraiam, desenvolvam, voltem para o ponto de partida com uma outra qualidade, inclusive para transformar o que é preciso ser transformado. Passeia de novo, né? As pessoas, e isso precisa desses conhecimentos diversos, né? Inclusive os eurocêntricos, para que a gente consiga ter uma população negra, periférica, fortalecida intelectualmente, com condições de decisão, de participação pública também. Mais alguém, pessoal? Eu tenho a minha pergunta. Bora, Aline. Eu falo de provocações porque, né, eu parei na graduação, né, então me graduei, fiz lá um concurso, né, público, Legal. porque era mais fácil, para mim entrar no mercado de trabalho, né, esses dias até a gente estava no trabalho e o pessoal falando várias questões em relação ao concurso público, eu falei, não, fiz o concurso público porque lá, né, eu sabia que a minha concorrência, o critério de cor, ele não iria, né, me brecar, né, não seria ali, então, e pensando assim, na continuidade, porque quando você fala, né, quem faz a ciência e quem pode, né, então existe uma necessidade, pelo menos assim, vinda de mim, de procurar mais, né? De, enfim, fazer mestrado, enfim, quem sabe, né? Um doutorado. E como que a gente fica naquela questão da capacidade, do capacitismo, né? Cara, será que eu tenho capacidade de chegar lá nesse sentido, né? No quesito intelectual também. Então, eu fico pensando em vários momentos, eu mesmo me bloqueio nesse processo. É um processo muito dolorido exatamente por conta disso, né? Eu lembro que na graduação, eu fui todos os dias da graduação pensando assim, cara, será que eu posso estar aqui mesmo? Né? Então, cada dia era um dia, né, de muita luta para estar lá. Isso porque vim, né? A minha mãe, ela também é graduada e tudo, então, assim, eu já tinha, né, ela como ela, o Rafa, né, atrás, mas mesmo assim, né, naquela sutileza, naquela, né, as questões engendrada, né, do racismo. Então, todos os dias eu estava lá pensando, será que realmente eu posso estar? E a questão do preto único também, né, e essa responsabilidade, né? Então, se eu estiver lá, como eu estou agora, né, concursada, como também, né, mulher preta, uma das únicas pessoas, então será que eu posso errar? Então eu preciso fazer um trabalho de excelência porque eu estou representando uma comunidade. E eu sei que não é isso, mas a gente tem essas questões assim muito claras, né? Então o processo de intelectualidade também. Hoje eu faço parte de um outro coletivo, né, de mulheres pretas aqui em Fernandópolis, que é interior de São Paulo, e como há dificuldades da gente, né, desvencilhar de várias situações, exatamente porque a gente precisa se debruçar, né? Eu penso muito na questão de artigos, de ler, de procurar, e como a gente ainda enfrenta muita dificuldade. Eu acho que o popular, né, ele é muito importante, mas eu acredito muito naquilo que outras pessoas se debruçaram e estudaram sobre, e a gente conseguir, sabe, se desvencilhar de algumas situações na intelectualidade também. Então, assim, essa aula de hoje foi assim, sabe, uma explosão de questões nessas possibilidades, né? Existem essas questões que a gente sabe que existem, mas tem um porquê de tudo isso,
né? Eu acho que isso é de suma importância, assim, para a gente conseguir dar passos mesmo, né? Porque ele é meio invisível, essa questão, né? Fica assim, eu fico assim, né? Não vou fazer o mestrado esse ano, porque, enfim, tá acontecendo. Não vou fazer, né? Mas não, na verdade alguém, essas barreiras, né? Essas barreiras invisíveis dizendo que não, você não pode, né? Talvez porque, enfim, você não consiga fazer. Muito bem, Aline, é isso mesmo. O Fanon, Frantz Fanon, ele falava de um complexo de inferioridade germinado dentro do ser negro pelos processos coloniais. Então, assim, a maneira como a estrutura se organizava, ele ia consolidando uma ideia de dominado, subjugado, de que e aí depois que a sociedade muda, se transforma, ainda fica muito forte essa questão. Por exemplo, tem um mecanismo do racismo que é muito sutil e que o Fanon já dizia e Lélia disse também na década de 80, que é a infantilização. Então, assim, vamos supor, tem você e uma colega trabalhadora no mesmo nível que você, com a mesma escolaridade. A outra é a fulana, ela tem nome, ela é trabalhadora, você é a menina, né? É a menina. Então, assim, aquele menino lá, é sempre o inho. E ela vai dizendo que esse negócio de parece que todo mundo quer te tutelar, né? E você não é uma adulta, uma mulher formada, né? Com a capacidade. E isso vai introjetando, obviamente, né? na consciência do sujeito. Quem também estudou muito esse papel foi a Neuza Souza Santos, né? No Tornar-se Negro, sobre a subjetividade, né? Mas, enfim, o importante a dizer é que agora, como o debate tem ocupado um lugar importante, a gente tem muito programa de pós-graduação com linhas de pesquisas, com professores muito capacitados, professoras. Então, assim, esse debate tem ganhado mais lastro. Agora, outra coisa, parece que essa sobrecarga para poder entender e analisar o racismo volta de novo aos negros, né? Então, assim, na verdade, a sociedade inteira tem que estudar, porque não adianta a pessoa negra, que é a vítima do processo, se qualificar, se desdobrar em 100 para poder estudar, aprofundar, e a pessoa branca, o patrão, a pessoa que está numa outra posição, não estudar. A gente vai ter que estudar 3 vezes, 4 vezes mais, 10 vezes mais, e mesmo assim a gente, ou seja, avança como grupo étnico, o grupo racial, mas como sociedade a gente vai enfrentar ainda muito obstáculo, porque a sociedade não está engajada suficientemente no antirracismo como deveria, ainda que a gente tenha avançado muito e é preciso destacar isso, viu? Avançamos, colocamos coisas no debate público, mas estudar e sentar e estudar não é só uma tarefa da pessoa negra, tem que ser uma tarefa geral. Então, assim, faça aula aberta, sabe, Aline? O seu coletivo de mulheres negras, faça aula aberta sobre Lélia Gonzalez para todo mundo, pessoas brancas, e aí pessoas pardas, indígenas, sabe, uma coisa mais ampla, porque aí É a isso, gente. Paulo, era isso que eu ia perguntar, ia falar, na verdade. A gente, como os coletivos, às vezes eu vejo bastante coletivo focado em, por exemplo, o coletivo das mulheres negras, e tem vários dela, aqui nós temos a Junta Preta, por exemplo, que falam em geral, o público que eles buscam falar em geral é mulheres. Ou, por exemplo, os grupos de masculinidade, que falam como homens. Mas quando a gente restringe essa discussão para mulheres pretas ou só para homens pretos, a gente, de certa forma, a gente não está falando para os nossos só? Não estamos recuando para os outros? Olha, é o Rafael, né, que tá falando, que o nome tá Yuli, Isso, mas é Rafael que tá falando, né? sou eu mesmo. Rafael, duas questões importantes. Primeiro, encontrar pessoas e pares e falar entre os pares é bom, é importante, gera amálgama social, gera engajamento, gera espaço de reconhecimento, gera rede de apoio,
Então, isso é importante, falar entre os seus, né? Então, gera um espaço de conforto, um espaço confortável. Então, tem uma dimensão que é importante. Agora, se você tem uma pretensão de um projeto de sociedade mais amplo, é preciso também ampliar o espectro da sua defesa, ou seja, que tipo de sociedade você está disputando quando você pensa homens negros, roda de pensar masculinidades negras, né? Nós estamos pensando, então, no machismo, que afeta os homens também. Então, o homem não pode ser frágil, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Tem um monte de regramento, e sem contar, obviamente, com as consequências que são muito nefastas para as mulheres, né? Então, se a gente pensa projeto de sociedade, a gente não pode morrer em si. Então, talvez garantir o espaço de acolhimento e o espaço de propagação, propaganda, ampliação também seja bom. Os nossos antepassados fizeram isso. Nós tivemos mídias pretas importantíssimas na década de 50, 60, 70. Nós tivemos conferências, nós tivemos simpósios amplos. Estava lá gente branca, gente preta, gente indígena falando sobre questão racial. Talvez agora a gente está nesse momento mais encapsulado para se sentir mais seguro, mas eu acho que é importante ampliar. show de bola, Paulo. Olha, apareceu. Bom, Veria. Li, temos mais alguém? Eu acredito que não, se tiver, fique à vontade. Eu acho que teve muitas interações durante a palestra, né, Paulo? foi E para tirar boas perguntas aí. maravilhosas. Aqui Boas eu estava inquietações. lendo aqui. Sim, sim, sim. A Fran Cislane ali sempre bem participativa. Bom, gente, E todos aqui com umas perguntas, abordagem e questionamentos muito legais, gente. só ressaltar aqui a presença da Sueli. A Sueli é uma professora também que está o tempo todo no front. Ah, que maravilha. Ela é uma pessoa bem aguerrida, sempre falando com os professores dela, com os alunos dela, né? Então, tá na rede pública hoje. Era uma coisa que a gente sempre falou muito, né, Paulo? Essa questão de Sim, estar falando com as crianças, com os meninos ali do nono e do ensino fundamental 2. fundamental. Bom, eu agradeço o Paulo. Paulo, você tem umas palavras finais? Eu acho que é reforçar mesmo, Rafael, enfim, agradecer o espaço, a audiência aí firme nas perguntas e na interação, e também colocar à disposição, né, assim, o que eu puder colaborar e poder caminhar junto com o coletivo, né, não, talvez não conseguindo participar em bases regulares, mas também que puder, estou à disposição. Também falo pela Universidade de Brasília, né, pelo programa de pós-graduação em Educação em Ciências, do qual eu sou professor, pela Faculdade UNB Planaltina, que eu sei que são instituições muito engajadas na perspectiva do antirracismo, e também como um pesquisador, eu mesmo, Paulinho, muito interessado sempre nessas articulações, então, enfim, a gente pode avançar sempre e mais. Obrigado, Gente, gente. valeu, Paulo. A gente agradece demais a presença do Paulo, agradece a presença de todos vocês. Ficamos por aqui. Logo mais, passamos a agenda do Afrofetividade para aqueles que puderem, estiverem à vontade para participar, tá? Fiquem com Deus. Excelente sábado, domingo, segunda que é feriado. Olha que beleza. Tchau, Final de tchau. semana prolongado, gente. Bom final de semana prolongado, para quem vai ter. Que não é meu caso. Tchau, tchau. Tchau, 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 gente. galera. Boa semana.